Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, mais de um ano depois do esperado, esta iniciativa emerge. Como é habitual e natural, ela é compreendida por alguns operadores judiciários e é criticada por outros. Nomeadamente, e no caso concreto, ela é criticada pelos destinatários diretos, que são os próprios juízes, não tanto por aquilo que lá está escrito, mas por aquilo que lá não está. Mas isso já lá vamos. Antes disso, importa deixar aqui duas notas. A primeira, para deixar claro que o PSD não será sensível a iniciativas motivadas por interesses ou lógicas exclusivamente corporativas. A segunda, para evidenciar que o PSD não apoiará soluções que parecem grandes avanços, mas que, na prática, acabam por deixar quase tudo na mesma. Dito isto, todos concordamos que a qualidade das leis é imprescindível, mas ainda mais importante é a qualidade daqueles que aplicam as leis, os juízes. A justiça vale muito daquilo que os juízes valerem. Juízes desmotivados, desmobilizados, injustiçados são um passaporte para uma justiça improdutiva e para uma justiça ineficaz. Pois bem, esta proposta trata de quase tudo o que diz respeito à função, à jubilação, às férias, às faltas, às licenças, à reforma e ao regime disciplinar dos magistrados. Mas deixa de fora uma matéria de enorme relevo e é talvez aí, Sra. Ministra, o seu pecado original, não o seu, o da proposta de lei, que é o estatuto remuneratório e o da progressão da carreira. O Governo, com os contributos que recebeu, resolveu o que era fácil e consensual e deixou para outras núpcias, esperemos que não seja para as calendas, aquilo que era difícil e controverso. Sobre as questões difíceis, a Sra. Ministra diz que os magistrados até têm razão, mas depois diz que não tem dinheiro. E agora até acabou por dizer que a questão não tem que ser tratada pelo Governo, como se não fosse o Governo, digamos, a gerir o Orçamento de Estado, mas tem que ser resolvida pela Assembleia da República. Mas aí, Sra. Ministra, honra lhe seja, disse sempre o mesmo desde o início. Disse, e fê-lo com coerência, que não havia dinheiro. Aí está uma boa lição para o Sr. Primeiro-Ministro, que nos casos dos professores disse exatamente o contrário. Deu uma palavra e depois não honrou essa palavra. Mas há nisto algo que é inquietante e é até um paradoxo. Ao mesmo tempo que a Sra. Ministra, no Terreiro do Paço, tirava o tapete às pretensões remuneratórias dos magistrados judiciais, parece que assistia imperturbável ao grupo parlamentar do Partido Socialista, na Rua de São Bento, aparentemente também a dar um compromisso dos seus deputados para que tais pretensões fossem resolvidas, ou pelo menos que elas não ficariam fora da discussão. Conclusão. Aqui chegados, o Governo e o Partido Socialista têm o dever ético e moral, e até têm mais do que isso, têm a responsabilidade política de resolver o problema que criaram. Não podem tirar com uma mão e dar com a outra. Não podem, no Terreiro do Paço, dizer que não e aqui dizer que sim. Têm que se entender. Tanto assim que foi uma promessa dos deputados do Partido Socialista, segundo é lido e não foi ainda desmentido, que levou a Associação Sindical de Juízes a desconvocar a greve que tinha marcada para os dias das eleições autárquicas. Com esta estratégia, houve uma vantagem para o Governo e para o país. Os tribunais não paralisaram. Mas se os senhores criaram expectativas a titulares de um órgão de soberania, estão hoje obrigados a ser consequentes e a serem politicamente leais à vossa palavra. Senhora Ministra, há promessas, senhores deputados, há promessas cujo peso institucional o vento não pode levar.
E por isso, senhores, por favor, resolvam o imbróglio em que se meteram. Este é o vosso grande desafio. Se não o fizerem, têm que assumir que defraudaram os juízes, ou então que foram para além daquilo que podiam ir. Mas uma coisa todos temos como seguro: todos compreendemos a necessidade de tetos salariais, pelo menos neste caso. Mas ninguém entende, e por isso é que este debate tem que ser retomado, ninguém entende que do topo da primeira instância para o juiz desembargador haja uma diferença de remuneração líquida de 27,27 euros, ou de desembargador para conselheiro de 84,13, ou dos juízes dos tribunais administrativos e fiscais com 5 anos de antiguidade e classificação de bom, para conselheiro dos tribunais haja uma diferença de 111,04 euros. O PSD, eu termino, Sr. Presidente, já demonstrou que está disponível para ser parte ativa de uma verdadeira reforma da justiça, que abrange esta área e outras. Esta PPL fez o seu caminho, não há dúvida, mas não chegou ao fim. O Governo aqui, Sra. Ministra, não me leva a mal que lhe diga, é ainda o espelho, esta proposta é, aliás, o espelho de um Governo que está a agir um pouco em greve de zelo, que não trata, mas adia, que não resolve, mas ensaia, e que eu acho que só tem a ganhar se estiver também disponível para que a causa da justiça, que é uma causa nacional, receba os contributos de todos os partidos, nomeadamente do PSD. Muito obrigado.